Olá, pessoal! Hoje o Na Rota do Sabor está na cidade de Campos do Jordão. Quem não conhece Campos do Jordão, né? É a Suíça brasileira. E hoje nós vamos conhecer o restaurante L'Osteria Villa Casato, que é do chefe Ajax Kavanagh. Ele é natural lá da cidade de Ouro Fino, do ladinho de Confidentes. Bora lá, esse restaurante está fazendo o maior sucesso. Estou doida para provar os pratos. Vamos comigo? Pessoal, agora, como eu falei para vocês, o meu bate-papo é com o chefe Ajax Kavanagh. Prazer, Ajax. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, obrigado por receber a nossa equipe aqui. Prazer é tudo meu. Ajax, conta um pouquinho para o pessoal de casa como que surgiu essa paixão sua pela gastronomia. Sempre foi chefe? Sempre esteve no mundo da culinária ou não? Bom, eu sou natural de Ouro Fino, né? Pessoal, olha lá, do ladinho, né? Do ladinho. Ali. E assim, então lá não tinha muito essa referência gastronômica. Então sinceramente, nunca passou pela minha cabeça, porque até então você não tinha contato, né, com alta gastronomia, sim, restaurantes. Enfim, na ocasião foi mais por uma necessidade, naquela história, jovem, adolescente, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Todos os meus amigos já foram meio que ali, um foi para um lado, outro foi para o outro, e eu fiquei muito na minha cidade. E aí surgiu essa questão de gastronomia. Fazia alguma coisa assim para amigos, alguma coisa ali bem ali amadora, né? Sim. Mas não era nada pensando profissionalmente. E aí, por intermédio de uma sugestão, falou, por que você não investe nisso? Já que você está aí, mexe com isso, gosta, eu falei, por que não? E aí, naquela época, pesquisando internet e tudo mais, aí surgiu a ideia, daí tinha um curso aqui em Campos do Jordão, no Senac, e aí vim para cá. Isso meados de 2010. Tá, então você veio para Campos por conta do curso? Por conta do curso, assim, não. Eu quero ser chefe, vou para Campos do Jordão. Não. Era mais para meio que se profissionalizar. E era mais perto também. E era mais perto. É porque naquela época você tinha ali Campos do Jordão, você tinha Águas de São Pedro e você tinha na época Anhembi Morumbi. Na época. E só que naquela época, a Anhembi Morumbi não tinha esse curso que eu fiz. Entendi. Só tinha Água de São Pedro e Campos do Jordão. Bom, então Campos do Jordão. Era o mais próximo. Era o mais próximo. Tá. Entendeu? Então, aí vim para Campos, fiz o curso. Entendi. Então, assim, pessoal, como a gente sempre fala aqui no Na Rota, ninguém já nasceu um chefe, né? O pessoal, não. Assim, aos poucos vai indo. E você também, antes tinha uma outra, né? Você não... formou em outra coisa. Não. Tanto é que eu falei para você que eu estudei lá na região sul. Então... E assim, o que acontece também que naquela é que hoje você tem essa questão da glamorização do chefe de cozinha. Basta ver o número de programas, né, de cozinha que tem. Que antigamente não tinha. Não tinha. Então naquela época você falava assim, vou ser chefe de cozinha. Não tinha referência. Você tinha alguma coisa ali e tal, mas não era o que era hoje, né? Hoje você tem aí o Masterchef, o programa que tem na Globo também, revista e outras infinidades de programas relacionados à culinária. Então, hoje, muita gente quer ser, em função dessa glamorização, que faz em cima do chefe de cozinha. Porque antes o chefe era só o chefe, né? Ficava na cozinha, não era tanto, não tinha esse destaque que tem hoje, né? Não. Antigamente,
bem dizer, geralmente cozinha sempre foi uma profissão de segundo escalão. Então a pessoa que vai daqui do Brasil mesmo, que vai para uma cidade maior, uma cidade interiorana, que vai para uma cidade maior, e ele não tinha uma qualificação profissional, ele ia para um restaurante. Começava ali lavando panela, depois ia ajudante, e depois e vai subindo, mas não tinha nenhuma formação, né? Depois de um tempo começou a profissionalizar isso, né? E depois de um tempo também haja visto essa questão de número de chefes que começou a surgir. Referência, Alex Atala. O Alex Atala ele foi referência nisso, com relação a chamar a atenção para esse mundo da gastronomia. Realmente, né, o chefe Alex Atala foi uma referência, né? A Jaque, sabemos que aqui na Vila Casato o cardápio aqui é bem requintado, né? Então podemos dizer que a pessoa que vem aqui, ela tem uma experiência gastronômica única. Pode-se dizer que sim. Quando eu inaugurei aqui, no finalzinho de 2018, eu queria fazer um restaurante um pouco mais diferenciado. Em alguns aspectos, né? Experiência, fala-se muito em experiência, né? Agora, antigamente também era um termo que não se usava tanto. Não se usava para restaurante, né? E até a gente falando antes, até a gente falou que experiência a partir do momento que você não come na sua casa, é uma experiência. Sim. Independente do restaurante que você vá, sofisticado ou não, requintado ou não, mas é uma experiência. Só que aqui quando eu idealizei, gozado, foi meio que orgânico essa questão da experiência, pela concepção do cardápio. Porque você imagina, né? A gente está aqui num lugar que é todo rodeado de araucárias, são araucárias centenárias, numa casa também que tem todo um lado histórico, Sim. que pertenceu a uma família tradicional de São Paulo. Então ela tem uma questão artística também, que é ao redor dela. Então, assim, a experiência já começa por aí, porque se você pensa, vou no restaurante, você vai no restaurante, geralmente paredes, tudo fechado, tal, você senta, você pega, sempre é a mesma coisa. Então, aqui, querendo ou não, já independente da gastronomia, o cardápio já é uma experiência. Já é uma experiência. Quando você já chega aqui, já é uma experiência. Isso. Desde o começo para você chegar aqui na Vila Casato. Tudo que é experiência é quando aquilo te transporta para uma outra questão. Você pensa assim, vou no restaurante. Quando você entra aqui, você fala, aqui é diferente. Então já começa a experiência por aí. Aí o cardápio, eu falei assim, eu vou querer fazer um cardápio enxuto. Quando a gente fala cardápio enxuto, já é uma tendência. Por quê? Porque geralmente quando você vai nos restaurantes habituais, tem lá várias opções de entrada, várias opções de prato principal. Você se perde. Se perde, mas também não acho ruim. Mas é um modelo de negócio. Tem modelos de negócio que funcionam assim, ponto. Só que aqui, como eu queria fazer isso algo diferente, então eu falei assim, vou fazer um cardápio enxuto. E como eu sou o dono do restaurante também, além de chefe, eu tenho que pensar também até nessa organização de estoque, custo. Então, o cardápio enxuto me favorece em várias questões. Mas aí tá, o X do negócio, qual que era vamos falar, o pulo do gato. É como fazer um cardápio enxuto e satisfazer todo mundo. Porque sim, agradar todos. Agradar todos, né? Porque se você tem um cardápio extenso, beleza, você vai ter para todos os gostos. Para todos os gostos. E você tem lá peixe, camarão, enfim. Tem tudo. Agora, um cardápio enxuto, você tem que ser muito assertivo nas escolhas dos pratos, né? Sim. Até tem cliente meu aqui que fala assim, olha, se esse prato aqui não for bom, eu não sei, porque só tem ele, né? Então, assim, deve ser muito bom. Então, beleza. Então aí, experiência. Menu reduzido, o ambiente diferenciado, e aí tá. E o cardápio? Por exemplo, se eu pegasse um prato típico, eu não sei, sabe? Tipo, vamos falar, parmegiana, nada contra parmegiana, eu adoro parmegiana. Mas eu queria que os clientes viessem para cá e tivessem a experiência de experimentar uma matéria-prima diferenciada. Sim. Né? Que talvez não encontrasse na sua cidade, na sua região. Campos do Jordão é muito turístico, então a gente recebe gente do Brasil todo. Então, às vezes, algumas cidades, por exemplo, São Paulo é mais fácil, porque você tem uma infinidade de restaurantes. Mas você pega gente do Nordeste, ou gente do interior de São Paulo mesmo, que às vezes não tem
não tem acesso a restaurantes. Não consegue ter assim, opção. que nem São Paulo, que é referência, tem restaurantes com estrelas Michelin e tudo mais. Mas aqui em Campos eu falei assim, bom, eu quero que o meu cliente venha e experimente algo diferente, mas sem ser também muito lúdico. Porque às vezes também o pessoal fica muito querendo fazer essa questão de experiência e perde o principal, que é o sabor. Perde um pouco o rumo ali e já sai da... Então perde ali a questão e aí fica muita questão de experiência, mas esquece o principal, é o sabor. Então você tem que ter experiência, você tem que ter sabor. Sim. E você tem que agradar principalmente o cliente. Se o cliente não comprar essa ideia, não há modelo de negócio que sobreviva. E assim, e aqui com certeza, né, agrada a todos, e porque o pessoal volta, né? Então essa é a questão do pessoal vir, gostar, provar e voltar. E a especialidade da casa hoje? Hoje a especialidade, devido até à minha família, né? Minha família é descendente de italiano, mas na época eu pensei no modelo italiano, para falar bem a verdade, não muito pelo lado familiar, mas falou um pouco mais alto, pela questão do sobrenome. Sim. E tal. E o italiano, por quê? O italiano, como modelo de negócio, me perdoe as outras cozinhas aí, mas nada contra, mas o italiano se vende muito bem. Sim. Porque o italiano, todo mundo gosta de uma massa, todo mundo tem uma referência na culinária italiana. A gente é colonizado, a gente tem uma colônia muito forte italiana. Então tá meio que no DNA do brasileiro essa questão do italiano, o almoço de domingo com a avó, aquela massa. Então assim, tá muito enraizado no DNA. Então, quando eu abri no finalzinho de 2018, então eu falei assim, bom, eu preciso pensar, porque assim, você tem que entender cabeça de chefe de cozinha e cabeça de restauranteur, né, que a gente fala, que é o dono de restaurante. Porque chefe de cozinha e dono de restaurante é dono de restaurante. Então são duas coisas meio distintas, então você tem que pensar no mercado também. E aí onde eu pensei, falei, bom, vou fazer um restaurante italiano. A casa é de uma família italiana antigamente, hoje não é mais, é das proprietárias da senhora Ana Maria. Mas a casa era de uma família de italiano, então assim, tudo tem que conversar, sabe? Pô, arquitetura, cardápio, ambiente. Então assim, isso foi o meu lado restauranteur, para saber o que fazer. Aí eu fiz uma culinária italiana. Hoje o cardápio é teoricamente voltado muito para essa questão italiana, mas uma culinária italiana mais inovadora. Entendi. Porque assim, você fala assim, mas Ajax, uma culinária italiana inovadora. Porque quando você pensa em culinária italiana, logo vem na sua cabeça lasanha, nhoque, macarrão, carbonara, enfim, é o prato do dia a dia que a gente está habituado. Mas ninguém fala em triplo burro, ninguém fala em fonduta de queijo fontina, o próprio carpaccio, né? Apesar de ser carpaccio tradicional, mas aqui a gente serve ele de uma maneira diferente. Às vezes a gente aqui, eu não acho errado trabalhar com um prato tradicional, mas de repente de uma outra versão. Né? A base foi a cozinha italiana, então uma boa massa. Uma boa massa, não perde isso. Uma massa nossa é como, assim, logicamente que aqui eu priorizo muito aqui a questão da matéria-prima. Isso que eu ia te perguntar, a matéria-prima é essencial, né? Então, assim, em todo. Eu acho até errado quando as pessoas fazem propaganda de restaurante e falam assim, não, trabalhamos com a melhor matéria-prima. É obrigação. É obrigação. Qualidade também. Qualidade. Matéria-prima boa é obrigação. Não é que você faz diferente, não, é obrigação. É obrigação. E assim, os principais fornecedores seu aqui da região? Não muito. Por quê? Aí que está a minha dificuldade. A minha dificuldade está nisso aí. Por quê? A partir do momento que você tem a opção de trabalhar com uma matéria-prima diferenciada, e geralmente não chega pra gente aqui. Por mais que Campos do Jordão é uma cidade referência para turismo, em vários aspectos, né? Quando você tem essa opção de trabalhar com uma matéria-prima diferenciada, Campos do Jordão não favorece. Entendi. Só que o que acontece? A gente está tendo um efeito aí bastante legal no Brasil como um todo. No Brasil como um todo, não é? Que antigamente você queria ter um bom azeite, por exemplo. Um bom azeite. Pô, tem que ser português. Tu pensava no Brasil, né? Não pensava no Brasil. Você fala, pô, Brasil fazer azeite? Então hoje não. Hoje você tem bons azeites no Brasil. E muita gente não sabe que o Brasil tem a produção de azeite. E o restaurante tem um papel fundamental nessa questão de mostrar para o cliente que aqui no Brasil tem produto bom. Porque às vezes você não vai achar esse produto no supermercado. Sim. Porque geralmente os supermercados compram de grande escala. Esses produtores artesanais,
que fazem um azeite, que fazem um queijo, que fazem assim, uma infinidade de produtos, até Parma faz no Brasil hoje. Primeiro que eles não têm uma produção em massa. Para poder colocar no supermercado. No supermercado, né? que você pega uma rede aí grande, o cara vai querer comprar não sei quantas garrafas e o cara não vai ter. O cara ele quer pagar barato e o produtor não consegue. Então, o restaurante, assim, o meu e alguns, eles têm um papel fundamental nessa cadeia. Sim. Porque, vamos supor, você está lá no sul de Minas, por exemplo. Pô, eu vou lá viajar lá, por exemplo, Confidentes. Pô, o cara tá lá e... Puta, Jackson, o cara tá produzindo um azeite ali. Pô, beleza, vamos lá para uma receita. Pô, experimentei, gostei. Pô, legal. Levo no meu restaurante. Sim. O cliente vem aqui e fala, pô, Jackson, pô, esse azeite é legal. Ah, encontrei lá em Minas. Onde eu acho? Aí logicamente tem a dificuldade. Então aqui no restaurante, ainda assim, eu tenho uma certa dificuldade. Por exemplo, o meu queijo Fontina e o meu gorgonzola Dolce é de Bueno Brandão. Sim, Serra das Antas? Serra das Antas. Ah, pra lembrar que o Serra das Antas é meu vizinho. É, então. É do Serra das Antas. E são ótimos queijos. Que faz um trabalho excepcional. Sim. Excepcional, assim. Tanto é que se no Brasil você procurar, por exemplo, meu medalhão, que é meu carro-chefe, que eu tenho aqui de carne. Queijo Fontina, que é um queijo tipo Fontina, que é um queijo típico do norte da Itália, só tem ele e mais um. No Brasil que produz, então só tem ele. Então, aí o que acontece? Pô, tem que pedir pro motoboy pegar lá, trazer para mim aqui. Cá. Por isso que tem um custo, né? Então Exatamente. Tudo que é assim muito bom, é a questão do alto custo. Então não tem como colocar no mercado, porque o dono a dona de casa do dia a dia não vai conseguir comprar um queijo no valor que é vendido, né? Então por isso que é difícil essa questão de se achar com muita facilidade. Então, voltando à sua pergunta com relação à matéria-prima, então assim, alguns produtos têm uma certa dificuldade, sim, né? Mas se a gente quer oferecer algo diferenciado, com qualidade, não adianta. Você não tem que... Como. Esses dias mesmo, um exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Queria comprar a água Cambuquira, de Caxambu, que parece que foi eleita uma das melhores águas gaseificadas que tem no Brasil. Só que a gente fica parado com relação à logística. Aí tem que mandar para lá, mandar para cá. Então, vamos supor, se eu quiser colocar ela aqui, eu vou ter esse custo. E esse custo, infelizmente, tem que ser repassado. Mas é um produto de qualidade. Se você vai... Então, tudo que a gente paga pelo custo e pela qualidade. Outra coisa que o pessoal deve ter visto no Instagram, e eu também, é a questão das trufas. As trufas chamam muita atenção. As trufas aqui... Eu tô tipo aquilo do caviar. Eu só escuto, só vejo falar, mas nunca vi o negócio. Então... Tem muita gente que fala, mas tem gosto de chocolate? Não, não é a trufa de chocolate. A trufa aqui no restaurante pegou uma fama de trufa porque, vamos lembrando, a trufa está muito enraizada na culinária italiana, assim como na francesa também, mas na italiana está muito presente, né? A gente vê muito trufa na Itália, né? O pessoal tudo. Em novembro, a partir do final de outubro agora, vai até no final de novembro, tem um festival de Alba, que é uma trufa branca, né? Que é uma trufa que dá. Então, para as pessoas entenderem um pouco a trufa, não é de chocolate. A trufa, ela é uma da família do cogumelo. Então, ela é um cogumelo que dá debaixo da terra. E ela tem, assim, as pessoas geralmente conhecem trufa negra e trufa branca. A trufa negra e trufa branca. Mas, na verdade, a trufa negra, ela tem as suas variantes, como uma espécie. Entendi. Ela tem as suas, igual laranja. Tem laranja pera, laranja lima, enfim. Todas. A trufa negra, ela tem essa questão também de espécie. Visto isso, então você tem as estações do ano para determinada trufa negra. Tá. Entendeu? Então vamos supor. Então, mas fala assim, mas trufa negra só tem na Itália? Não, não tem. Hoje tem na França, tem na Itália, tem na Croácia, até na China o pessoal parece estar fazendo trufa agora também, mas não sei se é boa. E no Brasil. Já tem no Brasil. Tem no Brasil, inclusive aqui em Campos. Legal. Tem um restaurante aqui, uma pessoa que eles conseguiram encontrar uma trufa aqui, uma variante. Uma variante de trufa. De trufa. Então, assim, não é uma coisa mais exclusiva da Europa. Tá, entendeu? Já tá tudo pra gente. Então aí, beleza. Aí na época, como eu trabalho com a trufa no meio gastronômico, ela é tida como um produto de alta gastronomia. Haja visto o seu valor? Caríssimo. Caríssimo. Que muita gente também não sabe. Muita gente acha que... Mas é caro, porque dependendo da variante, você tem aí trufa partindo dos R$5.000 o quilo a R$40.000 o quilo. Uau! Não é um produto barato. É caro.
Por quê? Ah, mas por que é caro? Porque ela não é cultivada, ela não é cultivável. Não tem como você falar, vou escolher um bosque E vou plantar trufa. trufa. Não, não existe. Entendi. Então ela depende de clima, o terroir. O terroir é a característica da região, né? O que é o terroir? É muito úmido, muito seco, muito chuvoso, arenoso, vento, frio, calor. É o terroir. É igual o vinho, o terroir do vinho. Certo. É o clima. Aí a região, determinada região da Itália, ali ela tem um terroir favorável para trufa. Entendi. Então aí beleza, aí vou estudando sobre, porque eu estudo muito produto. Eu gosto de ficar estudando produtos. Falei, vou trabalhar com a trufa. Então aí fornecedor, onde que é? Como é que não é? Como é que sabe? Aí é um... E aí foi esse sucesso a trufa. Então, assim, ela tem épocas. Então, se chegar Tem. no restaurante, pode ser que chegue hoje e eu não encontre Sim, a trufa não dá. aqui. Não dá. Não dá e também ela tem uma questão que ela é perecível. O que acontece? Se você pega uma trufa fresca, por exemplo, o fornecedor ligou para mim, falou assim, Jax, pô, teve uma colheita aqui, uma caça, lá eles chamam de caça a trufa. Teve uma caça às trufas, eu tenho aqui X quilos, e eu vou mandar para você, sei lá, 1 quilo. Esse 1 quilo eu tenho que consumir ele no máximo em 15 dias. Nossa, é muito pouco tempo. Ela estraga. Ela estraga, porque você imagina, ela sai do avião, sai lá da Itália, vem pro Brasil, aí chega em São Paulo manda para mim. E ela tem todo um método de conservação, ela é delicada. Ela não é um produto fácil, ela é muito delicada, muito. Então assim, você tem que ter cuidado. Quando eu recebo aqui, caixinha de isopor, volta no papel, troca o papel, vira ela, não sei o que tem, olha, vê se não está começando a ter fungo. Porque ela é um produto que ela começa a nascer um fungo nela. Tipo, sabe aquele fungo, geralmente de embutido, de linguiça? Sei. Ela começa a dar aquele fungo. Mas o fungo, não é todo fungo que é benéfico. Porque você tem um fungo benéfico, que é do queijo. Sim, e tem o fungo que não é benéfico. Então, se pegar um fungo ali, você perdeu. Então, assim, é um custo muito alto para você ter em estoque. É um risco muito grande. Um risco muito grande, então você tem que saber trabalhar. Ainda mais Campos do Jordão, que é sazonal. Né? Por mais que você tenha um fluxo bom de um fluxo de cliente, independente de ser alta ou baixa temporada, mas é muito arriscado. Sim. Então, assim, geralmente eu priorizo mais as épocas de alto volume, né? De fluxo. Não, mas por quê? Não, até para não perder. E também, às vezes, eu compro menos. E respeitando, né, essa questão da sazonalidade dela. Por exemplo, ó, meio do ano dá uma Scorzone. Meio do ano chama Scorzone. É uma variante negra, do meio da Itália. Toscana, tal. Depois, no final do ano, dá uma variante, chama Melonosperum e Uncinatum, que é uma variante negra, que já vai dar no final do ano na Itália. E a branca que começa a dar agora. A gente está em outubro, novembro, começa a dar branca. Entendi. Então é uma logística que, então, assim, por exemplo, o prato que eu comi no começo do ano, eu não vou conseguir comer. A trufa sim. A trufa é complicado. Outra coisa, tem caviar aqui, para o pessoal de casa saber, porque o caviar é tão famoso. Você tem alguma coisa aqui? Tenho. O caviar, assim, não é um caviar diferente, voltando, porque, assim, o caviar mais famoso é o caviar a ovos de peixe. Sim. Especificamente de um esturjão, que é um russo que tem o caviar. Aí aqui eu quis brincar com essa questão do caviar. Eu vou pedir... Pode trazer um limãozinho caviar para mim, por favor? Já vamos ver, pessoal, o que é. Então, assim, aí eu quis trabalhar uma questão de um limão caviar. Tem os mais profissionais aí que vão achar ruim comigo de eu falar caviar. Porque o pessoal, não, caviar é caviar. Não tem outra, você tá inventando moda. Na verdade, o caviar que eu tenho aqui é o formato, né? São as bolinhas. É só as bolinhas aqui. As bolinhas. Só que esse caviar chama caviar de limão. Aí o pessoal fala, mas você faz esse caviar? Não, não faço. É uma fruta que eu achei também, um fornecedor. E aí eu usei no prato. E aí ficou essa questão do... mas na verdade na internet você acha como limão caviar. Mas é uma fruta que dá. E aí ela tem esse formato do caviar, que são aquelas bolinhas. Né? Entendi, as bolinhas. Então, gente, a gente vai conhecer isso, né? Essa novidade, porque é novidade pra mim, é novidade pra todo mundo, né? E tem muita gente que não conhece. E é uma fruta, e é bem legal, um limãozinho.
os japoneses chamam de limão pepino, né, também. Pessoal, enquanto não chega aqui pra gente conhecer, né, essa novidade, fique um pouquinho com as imagens aqui da casa do restaurante Vila Casato. Pessoal, estamos de volta e agora está chegando pra gente aqui um carpaccio. Um carpaccio. Esse não é qualquer carpaccio, né? Não é. Aí o Zé vai fazer a apresentação pra gente aí, ó. Olha isso, gente. Isso é a questão toda da experiência que a gente estava falando, né? Sim. Eu vou pegar só uma faca só para provar. Aqui é um carpaccio. O carpaccio é um tipo de corte, né? E é um prato típico italiano. Sim, e a gente conhece o carpaccio pelas aquelas tiras, né? As lascas laminadas. Isso, laminadas. Então, geralmente o pessoal usa desse artifício para... Pode trazer aqui também, Zé? Acho que é um outro produto que eu vou mostrar para vocês também depois. Vou só apresentar aqui. Então, o carpaccio, ele é um corte, né? O mais tradicional é o carpaccio de carne, que o pessoal serve geralmente no prato. Tem um molho, geralmente vai alcaparras, enfim. Então, eu quis trazer essa questão do prato clássico italiano, né? Só com a identidade nossa. Sim. Que é essa questão da experiência. Então, o que eu fiz? Então, elaborei um carpaccio diferenciado. Então, aqui ele vem rúcula, ele tem um molho de alite. Então, você tem essa questão de combinar. Alite é um peixe, uma conserva salgada da italiana. Bem salgada. Bem salgada. Geralmente, o pessoal conhece muito com a pizza de alite. Sim. Então, fiz um molho de alite, um picles de rabanete, rúcula e alho. E essa questão da defumação na mesa, né? Que é uma lenha de macieira. Traz esse aroma, aqui um pouco também, que fica um pouco impregnado, essa questão da defumação. Sim, que fica esse aroma de defumação. Então, assim, poderia fazer um carpaccio tradicional? Poderia. Poderia. Mas eu queria oferecer algo mais. Você pegou a base, assim, mas fazer com a sua identidade, com a cara do restaurante, com a sua cara, né? Uma louça bonita, a gente tá falando... Que é a apresentação, Que é a apresentação. A gente fala que a gente come com os olhos, né? Então, assim, quando a gente vê um prato desse, a gente fala, uau! Realmente é uau! A gente fica assim, é uma obra de arte, a gente para comer, a gente fica, e agora, como que come? Fica até um pouquinho com dó de... E essa apresentação, enfim. Sim. E aí, voltando ao que a gente tinha falado antes, a questão do limão caviar é esse limão. É um limão, pode ver que ele é o tamanho você aqui. falou limão, o pessoal de casa deve ter pensado que era um limão. Não mas é um limão, ele assim na árvore ele fica, mas os japoneses chamam ele de limão pepino. Dá no interior de São Paulo, mas ele, se eu não me engano, ele é originário da Oceania. É mais comum por lá, vamos falar assim. Entendi. E aí eu encontrei, né, porque hoje em dia, por mais que a gente estava falando negócio da dificuldade do produto, hoje em dia com a internet facilitou muito. Então você coloca ali na internet e hoje é fácil, né? Então se você tiver a opção de trabalhar com produto diferenciado, tem essa questão. Então você consegue. É difícil, mas também não é impossível. A internet favorece isso. Eu não sei se a câmera consegue chegar depois aqui. Ele tem esses alvéolos, ó. Ah, tá. São como se fossem os ovinhos, né? E quando você aperta, não sei se vai apertar, ó. Lá. Tá. Então ele vai formando essas bolinhas. É quase uma mágica, gente. E essas bolinhas, elas são o caviar, que é a questão do caviar que você comentou. Então, assim, então é o formato. dos ovinhos, né? Do caviar, que é o tradicional que o pessoal conhece, já ouviu falar, né?
Mas esse aí é Mas diferente. o meu é mais difícil que o caviar de peixe. Ah lá. Não, ele consegue umas coisas difíceis aqui, né? Então, esse o aqui, meu é mais difícil. todo mundo de casa, até eu tenho limão, né? Não é limão, né? Não, isso aqui, alguma outra coisa, isso aqui tá chegando. E não, só fazer tem um cliente que plantou, demora 5 anos para dar. Nossa. 5 anos. A primeira leva 5 anos. É bem... Dar. E vamos experimentar, gente, esse carpaccio aqui, né? Vamos... Até é meio assim que vamos... E essa carne aqui que é usada... Ah, é. Então, tem também... um detalhe, né? Poderia falar também do carpaccio. O carpaccio, ele poderia ser de um corte tradicional, mas aqui a gente quis enaltecer o carpaccio. A gente escolheu um carpaccio de Wagyu, que é um Wagyu... Pessoal, os amantes de carne, os carnívoros de plantão vão saber o que é. Que é uma raça de boi, que ela tem um marmoreio. Caríssima, aliás. Muito caro em função do alto custo de produção e limitação dele. Então, ele assim, o marmoreio é a gordura na carne. Vamos supor, quando você pega uma picanha. Quando a picanha tem aqueles veinhos branco no meio da carne, aquela a gente chama de marmoreio. Então, é uma carne marmorizada. É uma carne boa, tá? Certo. E o Wagyu, pela característica da raça, que a raça favorece, né, esse marmoreio. Porque assim, no Brasil, a gente tem o gado Nelore. Por que o gado Nelore? Por causa dele ser um gado rústico. Porque ele se adapta bem em determinado clima, planície, alimentação, enfim, ele não precisa de muita coisa para ele poder se desenvolver. O Wagyu é uma carne mais delicada, é uma raça mais delicada, então ele precisa de um trabalho a mais. E por isso que ele, aí, unido a isso, a raça e o tratamento dele, é que ele dá uma carne saborosa e marmorizada. É porque a gente fala muito a questão, né, do gado, porque se você coloca um gado que fica subindo montanha, sobe e desce, aí na hora que você for comer a carne do gado, não dá. Então tem essa questão do preparo, de como né, de tratar o animal. Isso, A Jax, conta para mim um pouquinho o horário de funcionamento aqui da casa e se precisa de reservas. O restaurante, a gente tenta trabalhar o máximo possível com reservas, nas mídias sociais, no Pode site. fazer também através do site, WhatsApp? O 90% é WhatsApp. Tá. Na nossa página. A gente ainda não tem site, porque... Não que o site se tornou obsoleto, mas a gente trabalha mais a questão do Instagram. E o WhatsApp também, hoje todo mundo tem um WhatsApp, né? Então, pessoal, aí vocês já estão vendo o WhatsApp aqui, né, do restaurante, para vocês entrarem em contato e fazerem suas reservas quando vierem a Campos do Jordão. Redes sociais. Redes sociais, hoje a gente está com o Facebook e o Instagram só. Osteria, arroba Osteria Vila Casato. E aí a gente trabalha mais o Instagram, tem no Facebook também, a gente faz um trabalho, mas são essas mídias sociais, Osteria Vila Casato. Então, pessoal, vocês estão aí, podem entrar, né, na rede social, eu vou provar mais um pouquinho. E também queria aproveitar, chefe, para mim te dar um presente. Opa! A gente vem aqui, né, muito bem recebida, e eu queria lhe dar um presente, só um minutinho aí, gente, aqui. Já pode comer até com azeite. Muito boa. O azeite, olha, eu vou deixar de presente para você mesmo, para você provar. É de um parceiro nosso. Tá. Visto que a gente estava falando. Isso. Azeite Fazenda Maria da Fé, que é produzida aqui no Brasil, na cidade de Maria da Fé. Tá. Tem uma acidez muito boa. E para vocês de casa que querem adquirir o azeite, um azeite bom, de qualidade, com procedência, vocês entrem no site que está aparecendo aí na tela de vocês, no GC. E além do tradicional azeite, né, o blend, tem também os azeites aromatizados. Ah, que, legal. Assim, o deles eu sempre indico de limão siciliano, que é, para mim, o melhor. Já muito bom. O chefe já vai provar, aí, já vamos ver. Não sei que vai provar. Eu já vou provar aqui. Vamos lá. É muito bom, espero que goste. Não, vou provar depois. Vamos lá. Muito bem com carpaccio. Um azeite bom. Bonito muito rótulo. Bom. Nossa, ficou ótimo, que delícia. Legal. Um bom azeite com um bom prato. Nada melhor. Nada melhor, a combinação perfeita. Pessoal, até a próxima. Vocês agora podem acompanhar também essa matéria na íntegra no nosso canal do YouTube, na Rota do Sabor, com Thaís Cavenaghi. Vocês vão ver aí. E o Cavenaghi, olha, gente, vocês vão ver o Ajax Cavenaghi, Thaís Cavenaghi, mas o Cavenaghi eu peguei emprestado, tá? Peguei emprestado. Ele tá ali no backstage. Tá ali no backstage, mas eu peguei emprestado.
Mas olha, até a próxima. Obrigada, Jacques, por Foi um receber a gente prazer. aqui. Prazer foi todo meu. E todos vão ser muito bem-vindos aqui. Gente, muito sucesso para você. Obrigado. Mais sucesso ainda. Pessoal, até a próxima. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.